Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar o livro do Apocalipse, São João, 29º encontro. Faremos a reflexão do capítulo 11, do versículo de 1 a 10, as duas testemunhas. Ouçamos primeiro o texto que nós vamos refletir. O que é profetizar? Depois disso, deram-me um bastão parecido com vara e me disseram: levante-se e tire as medidas do templo de Deus, do altar, dos que estão lá em adoração. Deste lado o pátio externo do templo. Não precisa medi-lo, pois o pátio foi entregue ao poder das nações. Elas vão pisar a cidade santa durante 42 meses. Mas eu vou permitir que minhas duas testemunhas possam profetizar, vestidas de pano de saco, durante 1260 dias. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser prejudicá-las, um fogo sairá de sua boca e devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser prejudicá-las, é assim que vai acontecer. Elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva enquanto durar a missão profética. Elas têm também o poder de transformar as águas em sangue. E quantas vezes elas quiserem, podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas. Vai vencê-las e matá-las. Os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade. Essa cidade se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde foi crucificado também o Senhor delas. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio. E não deixam que os corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra fazem festa pela morte das testemunhas. Ficam alegres, trocam presentes, porque esses dois profetas haviam incomodado os habitantes da terra. Então, este é o texto que nós vamos refletir no livro do Apocalipse de São João. Versículo 1. Depois disso, deram-me um bastão parecido com vara e me disseram: levante-se e tire as medidas do templo de Deus, do altar, dos que lá estão em adoração. Vemos neste capítulo 11 um conflito de interpretação. Uns os interpretam de forma literal, outros de forma simbólica. O Apocalipse e a literatura apocalíptica trabalham com imagens e o sentido nunca é literal. Alguns consideram, então, que os 13 primeiros versículos do capítulo 11 são simbólicos e referem ao destino da igreja que dá seu testemunho durante o seu período final de oposição e de perseguição. Essa passagem representa o conteúdo do livrinho do capítulo 10, doce de sabor, mas amargo no estômago, capítulo 10, do versículo 9 a 10. O simbolismo não é uma negação da historicidade, mas uma forma figurativa de comunicar a realidade. Uma das características essenciais da linguagem apocalíptica é a utilização de palavras e expressões simbólicas e enigmáticas.
A consideração do templo, do pátio do templo externo, é símbolo da igreja e refere que a igreja, diante do período que se aproxima, será guardada da agressão diabólica, mas sofrerá nas mãos de um mundo incrédulo. O papel de João, que vimos no capítulo 10, versículo 8 a 11, o faz passar de um observador passivo para um agente ativo da própria visão. João tomou o livro da mão do anjo e o comeu. É uma ação ativa. Nos primeiros versículos do capítulo 11, João continua sua participação ativa. É-lhe dado um bastão parecido com uma vara. No vale do Rio Jordão cresciam uma variedade de varas parecida com bambu, que eram largas e rígidas, que eram utilizadas como instrumentos de medição. Ele deveria medir o templo, o altar e aqueles que ali adoram. Os profetas se serviam de ações simbólicas para dramatizar sua mensagem. Vemos em Isaías, no capítulo 20, do versículo 2 a 5, ele começou a andar nu e descalço por 3 anos, pois assim, diz, o rei assírio levará os cativos do Egito exilados da Etiópia. Quando Ezequiel cavou um buraco na muralha de Jerusalém, Ezequiel capítulo 12 do versículo de 1 a 7, ele carregava uma bagagem, a colocou nas costas, dizendo ao povo que assim eles irão para o exílio, tentando fugir dos babilônios. No Novo Testamento, o profeta Agabo pegou o cinto de Paulo e amarrou os próprios pés e mãos, afirmando que Paulo seria amarrado pelos judeus em Jerusalém. Atos capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 11. Isto é, são gestos simbólicos, gestos proféticos. Como também é um gesto profético a medição aqui do templo. É uma forma simbólica para afirmar sua conservação. Para João, o templo não era um edifício literal. O templo era a comunidade cristã que adora a Deus. E significa que Deus proverá um santuário espiritual contra a agressão diabólica do anticristo para os fiéis, contra os fiéis que creem. Esta proteção não era uma salvaguarda contra o sofrimento físico e a morte, mas contra os perigos espirituais, entre os quais a apostasia, a renúncia da fé. Versículo 2. Deixe de lado o pátio externo do templo. Não precisa medi-lo, pois o pátio foi entregue ao poder das nações. Elas vão pisar a cidade santa durante 42 meses. O pátio externo do templo era conhecido como Átrio dos Gentios. Essa parte do templo deve ser excluída da medição. Ela será entregue à perseguição dos últimos dias, porque foi permitido aos gentios pisotear a cidade santa. Assim, o templo, o altar e os adoradores são símbolos do povo de Deus. A medição é sinal de proteção e preservação. O resto, isto é, o pátio externo do templo, será dominado pelos pagãos até o fim da história. 42 meses, 1260 dias. Corresponde a 3 anos e meio, 3 tempos e meio. Um tempo é o período de um ano. Aqui corresponde ao período da perseguição de Antíoco IV aos judeus. Nós vemos essa referência no livro de Daniel, do capítulo 12, versículo 7, que diz: ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou as 2 mãos e jurou por aquele que vive eternamente. Daqui a 1 ano e 2 anos, 1 ano e 2 anos, 3 e meio,
1 ano e 2 anos e meio, 3 anos e meio, quero acabar a opressão do povo santo. Aí é que se realizará tudo isso. Antíoco Epífanes profanou o templo e tinha um programa para eliminar os judeus e o judaísmo. Isso aconteceu no ano 167 a 164 a.C. Este tempo tornou-se um tempo simbólico da era escatológica, isto é, um tempo que vai da ressurreição de Jesus até o fim da história. As duas testemunhas, versículo 3. Mas eu vou permitir que minhas duas testemunhas possam profetizar vestidos de pano de saco durante 1260 dias. 3 anos e meio. 1260 dias equivale aos 42 meses do versículo 2. As duas testemunhas, os dois mártires, assumem traços de Moisés e Elias. Êxodo capítulo 7, versículo 17 e 1 Reis capítulo 17, versículo 1. O livro do Deuteronômio determina que a legislação exigia duas testemunhas para a validade da acusação. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Tanto Moisés como Elias representam a comunidade cristã, testemunhas, na sua função profética, na sua função de testemunho martirial, do martírio. Testemunho e martírio são sinônimos. O tempo corresponde só à metade de 7 anos. Daniel capítulo 7, versículo 25, Daniel capítulo 12, versículo 7. Embora os profetas assumam as funções reais e sacerdotais. Vestido de pano de saco representa gestos de luto e penitência. Versículo 4. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. As duas oliveiras e candelabros simbolizam os dois chefes, político e religioso, que encontramos em Zacarias. Zacarias 4, capítulo 1, versículo 3, que diz: O anjo que estava conversando comigo voltou e me fez acordar, como se estivesse despertando alguém do sono. Versículo 2. Ele perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um candelabro todo de ouro, tendo na ponta um reservatório de azeite e 7 lâmpadas, nos 7 bicos que há na extremidade. E junto dele vejo também 2 oliveiras, uma à direita e uma à esquerda, e que em Zacarias representa os 2 chefes políticos e religiosos. Afirma: são os 2 homens ungidos que estão de pé diante do Senhor de toda a terra. Ezequiel, capítulo 4, versículo 14. Estes iriam restaurar o povo de Deus. No texto de Zacarias, nós só encontramos um candelabro. Em João se converte em 2. No livro de Zacarias, eram Zorobabel e Josué, o sacerdote. Zorobabel, governador, Josué, sacerdote. João, por meio desta metáfora, quer falar algo sobre a igreja. Strand, um biblista, afirma que os 2 candelabros são a pregação profética do Antigo Testamento, a proclamação do Novo Testamento. Versículo 5. Se alguém quiser prejudicá-las, um fogo sairá de sua boca e devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser prejudicá-las, é assim que vai morrer. As 2 testemunhas assumem os traços de Elias e Moisés. Elias, no segundo livro de Reis, capítulo 1, do versículo 9 a 12, narra uma cena. O rei Ocosias caiu da escada de seu quarto na Samaria. Ficou ferido. Ele consultou os deuses para ver se ficaria curado.
O profeta Elias ficou sabendo que o rei consultou Baal e não Javé. Então, Ocosias mandou por 2 vezes um oficial e 50 soldados. Todos os 2 grupos mandou por 2 vezes. Um oficial com 50 soldados, por 2 vezes. E nessas 2 vezes, todos os 2 grupos foram dizimados por meio de um raio. Elias disse: se eu sou um homem de Deus, que um raio queime você e seus 50 soldados. O raio caiu e queimou o oficial e os 50 soldados. O versículo se refere então aqui ao profeta Elias. O versículo quer sublinhar que Deus protegerá o seu povo de qualquer dano físico até que tenha finalizado seu testemunho, guardados por poderes divinos durante todo o período de sua atividade profética. Está se referindo aqui a Elias, né? Versículo 6. Eles têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva enquanto durar sua missão profética. Eles têm o poder de transformar águas em sangue. E quantas vezes elas quiserem, as suas testemunhas podem ferir a terra com todo tipo de praga. As 2 testemunhas ainda se referem a 2 momentos no Antigo Testamento. A Elias, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 18, a seca que durou 3 anos e meio, segundo Tiago, na sua carta, capítulo 5, versículo 17. E também recorda Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 7, versículo 20, quando ele transforma a água em sangue no Egito e quando golpeia o Egito com todo tipo de praga. Êxodo, capítulo 8, versículo 12. As 2 testemunhas têm os mesmos poderes que tiveram Moisés e Elias. Versículo 7. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas, vai vencê-las e matá-las. Quando as 2 testemunhas concluírem sua missão, a fera, isto é, a besta, agente do poder da morte, as derrotará, as 2 testemunhas. Irá vencê-las e matá-las. Mas a derrota será aparente, pois ao matá-las, por causa do testemunho, elas serão incorporadas à paixão do Senhor. E por isso, obterão a ressurreição e a ascensão. Mas isso só veremos no versículo 11. A fera vem inspirada no livro de Daniel, no capítulo 7. Essas 2 testemunhas não recebem a proteção física. Aqui aparece pela primeira vez o personagem que representa o principal opositor da igreja. De um lado, vemos o cordeiro imolado, que traz as marcas da cruz, e de outro lado, a besta. Como vimos, se refere ao livro de Daniel, capítulo 7, versículo 7 a 9. A 4ª fera, que se refere então a Antíoco IV, a besta. A 4ª fera era medonha, terrível e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro, com as quais comia e esmagava tudo. No livro do Apocalipse, esta figura é a opositora destrutiva do cordeiro imolado. Versículo 8. E os cadáveres das 2 testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade. Essa cidade se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde foi crucificado também o Senhor delas. Os cadáveres das 2 testemunhas serão colocadas na cidade, que matou o Cristo, e recebe o nome de Sodoma depravada e Egito a opressora. A grande cidade é a sede desse poder, que nela se encontra a idolatria do poder político absoluto, que nós vemos no imperador Domiciano. A sede do imperador
que reproduz a vida desregrada de Sodoma e a opressão do Egito, e a injustiça de Jerusalém, que crucificou Jesus. Matam as testemunhas aqueles que se alegram com a morte delas, porque elas incomodam. A sociedade romana, se refere aqui à sociedade romana, que é a sociedade que não quer abandonar seus ídolos. Versículo 9. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio e não deixam que seus corpos sejam sepultados. A grande cidade, Roma, é uma cidade onde se encontra, é uma metrópole, gente de todos os povos, raças, línguas e nações. Durante 3 dias e meio, os corpos das testemunhas serão deixadas em praça pública, expostas à caçoada, enquanto a população e o mundo, eles irão festejar a aparente derrota das testemunhas. Os 3 dias e meio de exposição dos corpos das testemunhas correspondem aos 1.260 dias de sua atividade profética, 3 anos e meio. Aqui se refere a um período breve. Negar sepultura era um ato terrível de ignomínia. A igreja deve manter os fiéis com firmeza na fé até o fim. E só os fiéis até o fim, que permanecerem fiéis até o fim, que receberão a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Versículo 10. Os habitantes da terra fazem festa pela morte das testemunhas. Ficam alegres e trocam presentes, porque esses 2 profetas haviam incomodado os habitantes da terra. Quando os seguidores da besta constatam a morte das 2 testemunhas, declaram um dia de celebração, festas, trocas de presentes. Os habitantes da terra, uma expressão para dizer o mundo pagão. Então, habitantes da terra significa o mundo pagão. A verdade de Deus, transmitida pelo fiel testemunho de seus servos, sempre trouxe insatisfação e incômodo nas consciências daqueles que praticam mal. O mundo sempre mostrou hostilidade à mensagem de Deus. O próprio Jesus preparou seus discípulos. Vós chorareis, lamentareis, mas o mundo se alegrará. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. Depois nós vamos dar continuidade nesse capítulo 11. Vamos começar do versículo 11 em diante e assim terminar esse capítulo 11. Então, sirva para meditação, para entendermos aquilo que está acontecendo no livro de João. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.